This call is now being recorded. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. Hoje é mais uma sessão de bootcamp aí, mentoria aberta ao público na quarta-feira. Por sinal, hoje é a nossa última sessão. A gente já passou por alguns outros tópicos. Deixa eu até já compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai relembrando o que a gente fez nesses demais tópicos aqui, todas as aulas que a gente foi passando. Todas essas aulas foram disponibilizadas no LinkedIn, então nós temos, no YouTube, nós temos uma revisão de LinkedIn, tem aula sobre revisão de currículo, como encontrar emprego em entrevistas e se posicionar no mercado. Que mais a gente veio aqui? A gente falou sobre segurança, sobre permissionamento, compartilhamento. Hoje a aula de arquitetura geral de Salesforce. A gente falou também sobre gerenciamento de projeto, Scrum e Kanban, foram tópicos que a gente já falou, e Agile com DevOps também. Então foram esses os tópicos de mentoria que a gente fez, tá? Tiveram vários insights, como eu falei, está tudo gravado, tudo disponível aí no canal do YouTube do Renato. Hoje é o último assunto da nossa sessão aqui da arquitetura geral de Salesforce. Eu também queria mostrar para vocês o impacto que isso gera, né, mais ou menos o que a gente está vendo aqui por trás, né, mas no LinkedIn teve 214 inscritos com 56 participantes. Cadê aqui? Mentoria de currículo, 83 e 51, depois 75 inscritos com 38. Então, cada evento tem a sua média, o seu público aqui. Se somar essa galera nesses eventos todos aí, a gente já passou de 600 inscritos e acho que, se não me engano, estava em 297 check-ins, né? Então, hoje a gente já com... Quantos que tem aqui na call? Mais uns 15 aí. A gente já bateu 300 pessoas que estavam participando dessas mentorias todas e gostaria de agradecer também a todos por estarem presentes. Eu também passo um convite aqui para um evento que vai acontecer dia 25 de abril, acho que é semana que vem, terça, quarta, sei lá. Uma outra comunidade, um outro grupo de pessoas está fazendo esse evento aqui, me convidaram para participar, e é muito sobre imigração, né? Eu estou morando aqui em Portugal, então tem muita gente que quer saber, e vai ser um foco um pouquinho mais isso aqui, que está sendo organizado pelo Maurício, que é de outra comunidade. Dando continuidade, hoje a nossa aula tem o objetivo de mentoria aqui com uma arquitetura geral para Salesforce, e eu sempre faço a brincadeira do correndo de mão dada, né? A gente está correndo de mão dada com várias pessoas, a gente vai correr na velocidade do mais lento, não tem como falar, né? Ou seja, todo o tópico que eu passo aqui seria uma pincelada bem superficial, a gente não vai nada incrivelmente complexo aqui, mas é para que quem está de fora consiga pelo menos entender do que é e o que se trata uma arquitetura de Salesforce, o que normalmente a gente passa a vida inteira aprendendo que um arquiteto é um cara que projeta prédios e casas e construções, e agora isso dá para fazer dentro do software, né? Então é uma pincelada um pouquinho mais superficial, nada muito complexo, mas que permita vocês entender um todo dentro de um todo muito, muito, muito grande e complexo, mas que são feitos caixinhas por caixinhas, pedaço por pedaço. Meu nome é Jean, acho que o Renato também já entrou, obrigado aí por ter entrado. Renato, se quiser passar alguma palavra para os nossos queridos participantes. Tranquilo, estou enrolado aqui, estou ouvindo aí, adquirindo conhecimento. Boa noite para rapaz. Muito obrigado, meu amigo. E sem mais delongas, nós vamos aqui a uma ferramenta conhecida como mapa mental, tá? Tem vários softwares que fazem gratuitamente. Esse aqui é o Xmind, e o outro que eu estava mostrando para vocês, que eu mostrei antes, se chama Miro, tá? São ferramentas gratuitas. Hoje eu estou usando esse aqui porque já estava feito e eu estou com preguiça, então vamos aproveitar isso aqui. O que é uma relação, uma visualização superficial aqui de uma arquitetura de ambientes de Salesforce, né? É você conseguir entender o todo que faz cenário ao projeto que você está alocado, né? Então, como vocês podem ver, tem várias caixinhas, várias cores aqui, e a gente vai abrir basicamente uma por uma aqui, e eu vou ensinar vocês também como entrar dentro do Salesforce e encontrar essas informações. Então, por exemplo, quando você vai conversar com um projeto, né, o projeto é o que te interessa, né? O que esse projeto se trata?
né? Você tem aqui múltiplos canais, você tem arquiteto, você tem sustentação, você tem o ambiente da empresa, você tem quem são os membros da sua equipe, com quem que você vai estar trabalhando, qual que é o seu cargo dentro desse time, e os objetivos. Aí você fala, poxa, que legal, que interessante, mas, pô, tá chovendo no molhado. E eu digo que nem sempre. O óbvio não existe e você saber quem que são as pessoas, você saber objetivos como aqui, aumentar a tua conversão em 10%, aumentar o faturamento 20%, aumentar o seu lucro em 5%, nem sempre esses objetivos são claros. Às vezes são objetivos não tão simples de serem vistos e você está fazendo uma coisa que você não consegue entender o todo, né? Então é muito interessante você sempre entender a visão geral do seu projeto, qual que é o começo, o meio, o fim, qual que é a vida desse projeto. É um projeto de 3 meses, é um projeto de 1 ano, é um projeto que já está há 4 anos rodando, né? Então você precisa levar várias questões em consideração, e eu sempre digo que o projeto é o ponto de entrada. A partir disso, que você vai definir o que que você vai precisar, o que que você não vai, o que que faz sentido, o que que não faz. Do projeto, eu não vou meio que em ordem, mas eu não vou me perder, tá? Do projeto, a gente vai para a geração de lead. Porque o que que tem na geração de lead, né? Normalmente é por onde começa todo esse fluxo, né? Lead, para quem não sabe, é um curioso, um prospect, uma pessoa que tem um potencial de comprar de você, mas ela ainda está só navegando no site, ou está recebendo seus e-mails, ou está participando de evento, ou está fazendo formulário, e você, como empresa, você tem que captar esses leads, que é o que a gente chama aí de geração de lead. Então, como eu falei, tem várias maneiras que você pode fazer com que isso aqui entre para a sua org. Você pode criar formulário, fazer disparos de e-mail, coletar os e-mails, comprar e-mail, participar em evento, fazer site, landing page, e eventualmente com essas ferramentas você vai ter o que a gente chama do topo do funil, onde você tem vários leads entrando e você consegue agora com esses leads atribuir a sua equipe. Quem que são esses membros da sua equipe? Quantas pessoas tem nessa equipe? Efetivamente não vai ser você que está configurando, mas você precisa saber qual que é a hierarquia dessa galera que vai estar atuando na geração de lead. A gente tem os cargos mais comuns aqui, que eu até listei, que é o Sales Development Representative, uma pessoa responsável por gerar leads, essa pessoa que às vezes tem métricas aí de gerar 5.000, 6.000 leads por dia, e tem ferramentas que ajudam ela a fazer. O BDR é uma pessoa, é o Business Development Representative, é uma pessoa aí que vai ficar engajando esses leads, vai ficar conversando, vai ficar mandando e-mail, vai ficar mandando mensagem, vai ficar mandando SMS, vai ficar tentando conseguir a bendita reunião com esse lead. E quando o lead de fato aceitar uma reunião, por exemplo, para escutar o teu pitch, né, a tua venda, quem entra de fato às vezes é o vendedor, que é o que a gente chama de account executive. Às vezes não tem todas essas etapas, às vezes tem uma só, é a mesma pessoa que faz tudo, às vezes tem 10 etapas para conseguir chegar na reunião. Então depende muito do modelo de negócio, do que você está vendendo, se você vende para a empresa, se você vende para a pessoa final, e você precisa entender a hierarquia, os acessos e como que essas pessoas estão usando aqui a geração de lead, o topo de funil, para conseguir trazer receita para sua empresa, né? São pontos aqui, nada de rocket science, como eu estou dizendo, é uma visualização bem superficial, mas que eu acredito que vocês conseguem entender a importância do topo de funil para a sua empresa poder ou vender mais, ou vender para mais pessoas, ou aumentar a margem de lucro para essas vendas que fazem. Eu falo bastante, tá, gente? Mas é só levantar a mão, abre o microfone e fala, não digita no chat que eu não vou conseguir ler, tá? Então, sem dó mesmo, quiser fazer alguma pergunta, abre o microfone, fala Jean, eu já paro e a gente continua, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Entender esse topo do funil no projeto só é interessante quando você está trabalhando com a Sales Cloud, ou para as outras clouds isso também serve? Depende do projeto. Como eu falei, o projeto a tua definição geral aqui, né? Mas, por exemplo, você está numa outra nuvem, você está no service, por exemplo, né? Você vai dizer, pô, o lead não me interessa no service, porque o service
São casos, são reclamações, são trocas, são sugestões, são elogios, né? Mas, de certa maneira, você pode conseguir fazer um relacionamento do lead para o caso, e você consegue ver que porque você participou de um evento, teve muito caso que veio lá daquele evento, né? Ou seja, quando o lead foi criado, existe um campo que você popula que se chama lead source, e quando você vai ver no caso, você vai ver que muitos casos têm o lead source que veio mapeado, né, que tem o mesmo lead source. Então você consegue ver que esse evento aqui, por mais que você vendeu, deu muita dor de cabeça. Então, a tua pergunta é certa, nem sempre é aplicável, mas também não significa que você não pode aplicar. Eu estou dando um exemplo para lead gen, mas isso vale para tudo e qualquer coisa. Ok? Ok, obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Então, do lead gen, a gente começou aqui com, de novo, o topo do funil, né? É uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o projeto que eu tinha aqui como exemplo, né? Eu tenho como objetivos aumentar a minha taxa de conversão, eu tenho também aumentar o meu faturamento e aumentar as margens de lucro. Esses são os objetivos que a gente tem aqui. Claro que é para ilustrar um pouco do que a gente está fazendo, tá? Desse cenário aqui do lead gen, aí aqui eu acho que a gente já pode voltar para o normal. Isso aqui pode ser baseado em alguma indústria, né? Então, esse seu cliente, healthcare, pharma, manufacturing, hotel, tourism, sei lá que indústria que seja, e você seria interessante, como arquiteto, verificar como demais empresas fazem similar, né? Então, por exemplo, a indústria de pharma é uma indústria incrivelmente regulamentada, cheia de lei e XPTO, que você não pode isso, não pode aquilo, com dados incrivelmente sensíveis, e não é só ir num evento e pegar, né? Equivalente ao GDPR, Data Privacy, que você não pode, LGDPR, né? Você não pode pegar simplesmente os dados, você tem que entender como que pode ser feito isso, e eventualmente o cliente vai pedir para você, é só pegar isso aqui e inserir no sistema. Pode ser que não seja só isso, onde você, como arquiteto, você pode ser consultivo e falar, olha só, por tal documento que eu li, por tal metodologia aqui que a gente vê, não é tão simples, eu não posso simplesmente fazer isso. Essa sugestividade que você vai ter tem um potencial muito interessante. Não é que você está dizendo não, mas você está sendo consultivo, e isso é muito esperado do ponto de vista de uma arquitetura, né? Você tem que, de fato, ser consultivo, você tem que ser sugestivo nas suas soluções, dizer por que sim, por que não, se dá ou se não dá, mas sempre baseado em leis e metodologias, em muito conteúdo de estudo e infinitos cursos que você fez. Então, como eu estava falando da lei das indústrias, por exemplo, de lei, né? Tem a Data Privacy, tem o GDPR, tem o HIPAA, que é para a parte de pharma, tem acordos entre empresas de jurídicas, né? O NDA, que é o No Disclosure Agreement, que você não pode falar nada do que você está fazendo com outros, né? E tantas outras ferramentas. Então, sempre que alguém te pede para fazer alguma coisa, nem sempre é só isso, né? Ou às vezes alguém pode estar te pedindo algo que você vai dizer, nossa, que saco, meu, para que fazer isso aqui, né? Vai dar maior trabalhão fazer esse negócio. Mas não é porque a pessoa quer, e sim porque existe uma lei, uma regulamentação aqui muito forte que te exige fazer daquela maneira, né? Então, sempre estejam muito, como eu digo, municiados, sempre estejam prontos para entenderem fatores externos não relacionados a Salesforce, que podem, não só podem, mas como vão afetar diretamente a maneira como que você monta ou com que você estrutura as suas ferramentas. Alguma pergunta aqui? A gente mencionou nas aulas passadas, na mentoria sobre DevOps, né? Então, você entender como que funcionam os teus ambientes, né? Vou deixar o convite para quem não viu, mas basicamente você tem várias sandboxes, né? E essas sandboxes, elas funcionam numa esteira, né? Onde você tem prod, vai pegar o AT, SIT e Dev, né? Então, esses são os ambientes. Em resumo, de Dev, você tem que jogar para SIT, que é o Systems Integration Testing, né? Aqui é só para você jogar tudo certo e ver se funciona. De SIT, você vai jogar para UAT,
né? User Acceptance Testing, você vai ver se está tudo funcionando aqui, e o teu usuário, agora que pediu o que você fez, ele que vai testar e ele que vai aprovar o que você fez. Se deu errado em UAT, lembra que eu falei naquela aula, você volta para Dev, né? Você não pode simplesmente... deixa eu ficar falando isso aqui. Você não pode, deu errado em UAT, arruma em UAT e manda para frente, não. Você tem que voltar tudo, você recomeça, redeploya para SAT, redeploya para UAT. Né? Você tem que sempre seguir essa esteira. Opa, passou em UAT, aí vai vir as definições. Tem empresa que permite de UAT para prod e tem empresa que permite aquele mesmo pacote que você deployou e funcionou, porque ele tem que funcionar em tudo, você pode mandar ele direto para produção. Então, você tem que entender essas estruturas, esses caminhos, e tem uma responsabilidade por trás disso aqui tudo. Normalmente, o arquiteto, não que ele vai fazer esses deploys, mas se deu alguma coisa ruim aqui ou falta algum documento, cabe ao arquiteto identificar onde que foi o erro, o que aconteceu e como potencialmente consertar isso aqui. Continuando, a gente fala muito sobre integrações, lembrando que é uma pincelada muito high level, né? A gente não está entrando nada incrivelmente complexo, mas para quem não conhece nada de integrações, eu sempre falo que essas informações aqui são as mais interessantes, né? Você precisa sempre mapear a frequência com que essa integração acontece, nem sempre você precisa que ela seja dinâmica, né? O cara clica, ela acontece, não. Às vezes você pode fazer uma vez por hora, uma vez por dia, né? A volumetria que você vai trazer é um campo, é 5 campos, é uma tabela inteira, é tudo que você tem, né? É muita coisa que você vai trazer. O sentido dela, onde você tem duas possibilidades. Você pode ter, ele sai do Salesforce, vai para outro sistema e acabou. Ou ele vem de outro sistema, cai no Salesforce e também acabou. Ou você tem o vem e vai, né? Ele vai para outro sistema, popula, sei lá o que tem que fazer e volta para cá com um resultado de sucesso ou com um mapeamento já feito. E por último, esses métodos com que tudo isso aqui vai ser escrito são conhecidos como API, e essas APIs você vai construir sempre em duas maneiras, aqui se são em REST ou em SOAP, onde os métodos e a construção delas são levemente diferentes aqui, que daí é o conteúdo das demais aulas aí que o Renato está passando. Mas para quem está de fora, quem não conhece nada, isso aqui já basta vocês saberem, vocês entenderem sobre cada uma das integrações que vocês têm. É sempre muito interessante também você mapear quais campos estão sendo integrados, né? Se existe alguma lógica para você adicionar, né? Então, eu dei um exemplo aqui, né? No primeiro nome, no sistema, aí você vai botar uma lógica que você vai adicionar o senhor, e dele vai vir para o Salesforce com o senhor nome para aquele campo, né? Existem outros comportamentos também, como, por exemplo, Payment Gateways, que são toda a parte de cartão de crédito, e tem infinitas integrações. Gente, dá para fazer aqui, eu falo que o Salesforce integra até com a árvore, com o oceano, com a nuvem e as estrelas, né? É bem difícil você encontrar algo que não integra com o Salesforce, e se caso você conseguir encontrar, você pode escrever uma integração do zero, né? Caiba que o outro sistema permita, né? Muitas das integrações também, quando é um projeto mais complexo, de múltiplos sistemas, eles também passam por uma solução que é conhecida como middleware. O middleware, por definição, ele é apenas um sistema que antes de você chegar no outro, você passa por ele, né? Então, sai do Salesforce, vai para o middleware, e depois do middleware ele chega no sistema final, que é o objetivo que você vai ter. Normalmente, a minha única dica que eu dou é que vocês sempre tentem cuidar e mapear para não fazer as lógicas que vão acontecer dentro do middleware. Isso é apenas dica e melhores práticas, não é algo proibitivo, mas o que acontece? Você está no Salesforce, você é o dono do Salesforce, você que vai dizer como que vai acontecer isso aqui tudo. O teu outro amigo lá do outro sistema, ele também é o dono do outro sistema. Então, ou você ou o seu outro amigo lá, que seja o responsável pela lógica dessa integração. Porque se você precisar botar lógica no middleware, você vai ter que trazer uma terceira pessoa para esse cenário, e agora você sabe o teu cenário,
o teu amigo sabe o outro cenário e vai ter o middleware mastigando todas as lógicas. Então, nem sempre é o melhor cenário e, às vezes, botar essas 3 pessoas em call dá muito trabalho e fica um jogo de empurra-empurra. Então, a minha dica e o que os calos da vida já me mostraram, tentem sempre ou ser o dono do middleware, né, ou não botar lógicas nesse sistema de integração. A Salesforce, por curiosidade, ela comprou uma plataforma inteira, tá? Se chama Mulisoft, e o Mulisoft é um produto da Salesforce já que faz as integrações, né? Então, entre aspas, você já está fazendo integrações nativas, e o desejo deles é que você consiga criar essas integrações no Mulisoft com cliques e não código, né? Então, eles querem fazer tudo através de clique. Eu honestamente acho que não é bem assim que funciona, ainda tem muito código que acontece para que isso possa funcionar, mas eu também não sou expert nisso, só estou falando a minha opinião. Alguma pergunta? Cara, eu vi um negócio, Jean, que eles disponibilizaram agora, né, você fazer get via Flow, né, e que vai chegar em breve agora para você conseguir fazer post via Flow também. E aí isso aí é interessante, assim, porque foi o que você falou, né, a Mulisoft, teoricamente, é uma ferramenta para você arrastar, fazer um Flow que vai fazer essas integrações, mas foi o que você falou, não é bem assim, né, tem que ter uma porrada de outras coisas. O Microsoft ele é maneiro para, porra, você tá numa puta empresa que tem uma zaralhada de sistemas integrados, não é só, tipo, Salesforce e SAP. Cara, não é essa integração com apenas um sistema, você botar um middleware para controlar 2 sistemas é muito, é a bala de canhão para matar uma formiga, né? Mas se tá numa empresa onde tem a integração com, meu irmão, 15 sistemas, aí faz sentido você ter esse middleware que o Jean tá falando. E essa parada do post aí eu achei maneiro. Obrigado pelo esse esquema do Flow. O Flow, para quem não conhece, é a ferramenta de automatização e agora está beta ainda, mas você consegue fazer, aí o que ele falou, o get e o post, né? A dica é que vocês abram um caso na Salesforce e nunca pergunta como que faz para habilitar, você simplesmente pede e fala assim, eu quero que você habilite a funcionalidade beta para mim, tá? Eu posso até depois pegar o link aqui, né? Mas é Flow, Enable... meu Deus, HTTP Get, eu acho que ele tem um nome bem estranho. Eu esqueci o Salesforce. Eu fiz isso aqui na org que eu estava aqui. Aqui, HTTP Callout. Eu errei as letras. Mas esse aqui é o coisa. E se você seguir esses passos aqui, não funciona, né? Então, como eu falei, abre um caso com a Salesforce e fala, eu quero que você habilite. Não pergunta como que você faz. E daí o que o Renatinho falou, deixa eu botar isso aqui no chat para vocês. É isso que o Renato estava falando aí, de integrações. Ou seja, em resumo, agora o Flow ganhou mais um comportamento aqui para você não precisar ficar tão dependente de código. Continuando, dentro desse projeto, você já vai ter que mapear também o que você vai ter de customização. Aí a primeira pergunta que eu faço, né, o que é uma definição... Eita. O que é definição de customização? Alguém gostaria de se arriscar? O pessoal está tão quietinho hoje. Vamos ver quem sabe me dizer. Personalização do ambiente de trabalho, cara? No caso específico que você está falando. Ambiente de trabalho, mais alguém? Alterar o padrão. Alterar o padrão, mais alguém? Calma, gente, um de cada vez. O pessoal está devagar hoje, né? Então, por definição, uma customização é uma funcionalidade que não é contemplada por solução out of the box. Né? Ou seja, o Salesforce, nativamente, do jeito que ele foi construído, ele não consegue. E você vai precisar criar esse comportamento novo para que isso ali seja possível ser feito, seja lá o que for. Então, sim, está certo você alterar o padrão, e sim, está certo você personalizar, né? Mas claro que são o quê? Personalizações e são fora do padrão, dentro do que o Salesforce não faz, ok? E nessas customizações, exemplos bem simples, você criar um campo, criar um objeto, são customizações.
né? Você está fazendo algo que, pô, o Salesforce, ele deixa você criar um campo, um objeto. Agora, o que, que você vai fazer com isso ali? Você vai criar um campo só para pegar dado, ou esse campo ele popula uma integração, esse campo ele tem um campo fórmula, ele é um lookup, e aí que começa você precisar a mapear essas customizações, né? Um trabalho de dev, pelo menos na minha opinião, e daí o Renato pode me ajudar, né? Mas o dev, ele é responsável pela criação de customizações por código e integrações, certo? O cenário ideal seria isso, que a pessoa, o desenvolvedor vai estar alocado o tempo dele fazendo coisas que o Salesforce não consegue fazer de maneira nativa e também responsável pelas integrações. Na prática, por que eu até estou mencionando isso aqui? Porque daí tem aqui o que o admin vai fazer, estou até fazendo um parênteses dentro de customizações, né? Mas o admin que vai fazer toda a questão de segurança, vai fazer o compartilhamento, vai fazer as automações, e hoje o mercado ele acaba fazendo isso aqui. Você tem que ser dev e você tem que ser admin e você tem que fazer tudo, né? E é possível, mas isso aqui acaba saindo caro, né? Porque daí essa pessoa tem que saber todo esse cenário. Então saibam também que existem responsabilidades aqui de quem que vai fazer o que da customização, e um admin conseguiria fazer customizações também, mas aí é baseado em Flow Builder, e cenários menos declarativos, né? Menos sem código. Renatinho, você quer adicionar alguma coisa aqui? Não, é isso aí. É sempre bom lembrar, né, que um bom dev Salesforce é impossível que ele não seja aí pelo menos um admin, um app builder, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma integração, você vai usar uma credencial nomeada. E aí, se tu não faz a menor ideia de que é uma credencial nomeada, como é que você vai fazer a autenticação via código? Você vai chapar lá toda a sua autenticação no código, entendeu? Não, você não vai fazer isso, só se você for maluco. Então, um dev, ele tem que ter essas skills de admin, óbvio que não precisa ser tão avançado, mas também, indo mais para frente, um dev mais sênior, ele vai saber parar e falar, não, galera, para isso aqui, a gente não precisa de código, não. Para isso aqui, a gente pode fazer, a gente deve fazer via Flow, e o inverso também, galera, olha só, já está ficando muito pesado para um Flow, vamos trazer para o código. Mas é isso, certinho, já. Valeu. Obrigado, meu amigo. Eu vou pular o objeto, vou deixar isso por último. Red flags são pontos de atenção, né? Coisas que você não deveria fazer, ou tomar cuidado, ou aquela coisa que você começa a coçar a sua cabeça, coçar o nariz, não tá legal, né? Coisas que eu já aprendi aqui, que você nunca faça, né? Tem uma funcionalidade que se chama Email Deliverability, né? Que é a capacidade dos ambientes de disparar e-mail. Nunca deixa essa porra ligada em sandbox, né? Vocês vão fazer teste, de repente tem um monte de automação, você começa a disparar e-mail para a galera porque você está em sandbox testando, né? Então muito cuidado, né? Já aconteceu isso, dá mega ruim. Você estava fazendo um teste, você estava em sandbox, mas essa parada tá ligado e cacaca, né? Então esse é um aprendizado, tá? E a outra coisa aqui também tem muito cenário de cliente que eles querem meio que forçar os funcionários através de tarefas, de notificações, de eventos, né? Então, cada vez que o cara cria uma conta, você manda uma tarefa para ele. Cada vez que muda o proprietário da conta, se cria um evento. E coisas desse tipo, a vida do usuário vai virar um inferno. Aquela bolinha, aquele sininho lá do Salesforce, lá em cima da notificação, vai explodir e a galera vai pegar nojo, vai pegar ranço do teu sistema e nunca mais vai usar, né? Então, alguns cuidados aqui, mas eventualmente é também de vir aquele requerimento que o cliente está pedindo e você sabe que não é legal, mas você tem que fazer. Então, você vai mapear aqui como um ponto de atenção, porque eventualmente você pode até pagar débito técnico por isso, né? Dentro disso aqui, eu abro um parênteses em débito técnico. Acho que a gente não falou disso aqui antes, né? Mas o que é um débito técnico? É uma solução que te cobra juros. O que seria esses juros, né? Pô, eu fiz uma automação XPTO lá, mega sinistra,
e chumbei uns códigos, umas paradas lá. Toda vez que eu for querer mexer naquela automação, eu tenho que primeiro ver o que ela está fazendo, descobrir se está funcionando, se não está, como que não está, para daí eu poder ir lá, mexer, melhorar, ativar. Né? Ou seja, é uma coisa que foi feita aí meio que mais na prática, é um requerimento que o cliente está pedindo que, apesar de você não estar de acordo, você teve que fazer, a gente sabe que acontece, então tem alguns cenários aí ruins, e se você tem uma solução ruim, que é um débito técnico, como, por exemplo, uma classe com muitas linhas de código aqui, né, que toda vez que você vai mexer, ou uma classe central na org, aí que tudo passa por aquela classe, você vai ver que dá mega ruim. E daí você, cada vez que você for mexer naquilo ali, você tem que pagar o jurinho para aquela funcionalidade. Né? Eventualmente, você pode ter isso, mas os seus juros têm que ser baixos, você não pode pagar muitos juros. Ficou claro essa questão de débito técnico, galera, que tem soluções que você pode fazer de vários caminhos e nem sempre o caminho escolhido é o melhor. E quando você pega um caminho que não é o melhor, a chance de que toda vez que você for mexer, você vai ter que lembrar daquele caminho, você vai ter que documentar, você vai ter que perguntar, é enorme. É a emenda que sai pior que o soneto, né, cara? Boas palavras. Às vezes você vai tentar fazer um conserto de uma coisa que já nasceu errada, muitas vezes se agrava, né? Você vai abrir, vai tapar um buraco para abrir mais 3 na frente. É mais ou menos isso aí. A parte de código, que diz muito respeito, né? O que chama bastante atenção? E aqui vocês vão ver que é uma leitura incrivelmente superficial, galera. Não tem nada de rocket science, né? Mas você, como desenvolvedor, você precisa primeiro saber a quantidade de classes que tem na org que você está trabalhando. Né? Por exemplo, eu botei a mão numa org esses dias atrás, aí 4.000 classes. Eu não precisa nem dizer mais nada. Você já sabe que tem alguma coisa muito séria, é uma org muito antiga, com muita coisa lá dentro, né? E dá trampo pra caramba você manter uma parada desse tamanho ainda funcionando, né? A segunda coisa que também chama atenção seria a quantidade de linhas que você vai ter por classe. Não que existe certo ou errado, mas qual que é a média desse ambiente? Eu até tentei dar um exemplo aqui para vocês verem que faz sentido, né? Ou seja, eu tenho 80% das classes que ficam entre 1 e 34 linhas. Depois eu tenho mais X% das classes que ficam entre 2 e 67 linhas. Acho que eu até botei os números errados aqui, deixa eu... Como uma merda esse meu exemplo aqui. 34 e 67 linhas, isso aqui seria mais 15%. E daí eu tenho uma única classe lá com 438 linhas. Pô, gente, calma aí, não faz sentido, né? Você consegue ver que a org inteira está num comportamento aceitável e que você tem, sei lá, 1, 2, 3 classes com mais de 400 linhas. Né? Poxa, não precisa ser um gênio para você descobrir que tem algo muito sério acontecendo nessas 3, e a chance de ter um débito técnico aqui dentro dessas, ou que você precisa talvez refaturar ou entender melhor, é muito grande. Tá? A segunda coisa é a cobertura de classe de teste, né? Para quem não sabe, você precisa do deploy, você precisa de 75% de cobertura. E o que acontece é que as pessoas criam classe, fazem a classe de teste com 75%, sobem, dá tudo certo, deploy funciona. Depois as sprints vão acontecendo, você tem que pegar uma classe já existente, você mexe nela, você refatora, você cria, você adiciona mais linhas, e essa parte de cobertura agora ela diminui, ela vai para abaixo de 75%. Porém, como ela já está no sistema, ela passa, o teu deploy vai passar. O Salesforce até reclama ali, mas ele vai dizer, ó, essa classe aqui está com 63%. Mas você pode dar um foda-se e ele vai deixar, ele vai fazer e você consegue continuar fazendo isso aí até que a classe esteja com uma cobertura bem baixa mesmo. E a minha dica é não faça isso, né? Se alguém pegar você com um deploy com cobertura muito abaixo de 75%, sei lá, 30%, 40%, a chance de dar caca é enorme, né? Então, toda vez que você mexer na classe, sempre lembre da irmã mais velha dela, que é a classe de teste, e que você precisa também verificar a cobertura da sua classe de teste. É que eu não estou falando que não tem nada de especial aqui,
mas são detalhes simples que podem fazer muita diferença na qualidade do código e na qualidade da entrega que você está fazendo. Coisas para você não fazer no código, ou tentar evitar ao máximo, né? O que a gente chama de hard code, que é você chumbar um perfil, chumbar um campo, chumbar alguma coisa dentro do teu código, né? Você referencia diretamente aquilo ali, né? Normalmente o pessoal faz com perfil, chumba ID, né? Então, mexeu ali, quebra tudo. Tem uma outra funcionalidade que são os invocable methods, e tem uma terceira aqui que é o Apex Scheduler Jobs. O meu conhecimento, o pouco que eu acho que eu sei, se você botar muitos desses carinhas, você afeta a performance da sua org. E a performance é a velocidade dela. Então, se você tiver muitos desse aqui, a tua org tende a começar a ficar mais lenta. Você clica, as paradas começam a demorar um pouquinho mais para acontecer, porque é usado isso aqui em tudo quanto é canto, né? Então, tentem evitar ou tentem não usar tantos desses, só em últimos casos mesmo, né? Não que não pode, mas você tem que evitar. Renatinho, você quer adicionar alguma coisa nessa questão aqui? Isso aqui é bem mais a tua praia do que minha. Não, acho que só um ponto interessante da cobertura das classes só vai permitir, né, abaixo de 75%, se na hora do deploy, o Salesforce ele tem uma diferente maneira de você fazer o deploy, né? Então, se na hora do seu deploy, você mandar rodar todos os testes, todas as classes de teste da org, aí ele vai contar a cobertura geral. Então, vamos supor, você tem 10 classes com 100% e uma classe com 5%. Aí ele faz a média e deu, sei lá, 90% da org. Aí ele deixa passar. Mas se tu fizer um deploy, não, eu tô subindo só essas duas classes específicas aqui. Aí você manda rodar as classes de teste para cobrir só aquelas duas classes ali, aí ele vai te obrigar a 75% em cada classe. É isso. Ótimo, é que o Renato falou esse cenário aqui, né? Você tem várias classes, uma só está abaixo. Se você mandar testar tudo, ele vai passar pela média. Mas se você mexeu nela, independente da que seja que você mexeu, você tem que garantir que ela vai estar sempre acima. Tá? Então, muito bem lembrado disso, Renato. A maneira com que o deploy é feito vai afetar como essa avaliação é feita. Você, como responsável pela classe de teste que fez, você sempre vai garantir que é a classe de teste unitária e não a total, mesmo que sua empresa exija o teste total da org. Muito bom. As automações que tem, o Workflow e o Process Builder já foram aposentados, né? Então, são coisas que, meu Deus, eu lembro quando lançou o Process Builder, já parecia, estava inventando a roda, tinha descoberto o fogo, e agora o negócio já foi aposentado, na real. Então, o que ainda acontece? As ferramentas, elas ainda estão disponíveis, ainda tem o Workflow e Process Builder rodando hoje, porém você não tem o acesso de criação, né? Você não consegue criar novas. Os que existem ainda ficam lá, mas muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai cair em alguma org que você tem que fazer a migração, né? Você tem que migrar aí um Flow, um Workflow ou um Process Builder para Flow, e sempre que você vai fazer isso, você vai ver a mágica, né? Eu lembro que eu fiz um projeto, acho que foi em 2018, a gente migrou 46 workflow para 13 process builder, e nossa senhora, a gente já ficou assim, olha que ferramenta incrível, né? Hoje em dia, talvez, esses 13 process builders, você daria para fazer 2, 3 flows e olhe lá, né? Mas você precisa mapear o que tem dentro dessas lógicas, o que tem dentro dessas automações, qual que é o começo, meio e fim, quais que são os campos que ele pega, qual que é o caminho que ele vai fazer, tá? Aonde que isso aqui vai ser afetado no teu negócio também, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, né, de identificar o Stock Keeping Unit, que é o número único do produto, né, pegar esse número do pai dele quando você está adicionando um novo produto, né? Então, sempre que eu for adicionar um produto, qual que é o pai desse produto? As migrações que eu já falei. Um tópico muito importante aqui, que é muito legal, é a ordem de execução do Salesforce, tá? Isso aqui você vai no tio Google e bota ali Salesforce Order of Execution. Vocês já vão ver que tem inúmeros artigos, posts, etc. Até recomendo quem está estudando, quem está começando, aprendam sobre isso aqui. Você não precisa decorar, mas você precisa saber que ela existe, e é muito interessante
você levar isso em consideração quando você está construído. Então, aliás, System Validation, o Record Trigger Flow, que são as Before Trigger, aí vai as Apex Before Trigger, a System and User Validation, Duplicate Rules, e depois continua para cá, né? Então, tem as Before e tem as After, e como que essa ordem de execução acontece. Isso aqui é um tópico incrivelmente, eu diria assim, menosprezado, que dificilmente as pessoas levam em consideração, e só param para pensar quando tem múltiplas ferramentas fazendo a mesma coisa, né? Então, você tem um processo de aprovação, você tem um processo de automação, você tem uma Apex, tudo rodando no mesmo objeto, ou no mesmo campo, ou no mesmo cenário, e daí você começa a ver que não tá legal, não está acontecendo o que você esperava, mesmo todas as ferramentas estando corretas, e daí você vai ver por quê, porque tem a ordem de execução. E às vezes, por causa da ordem de execução, a construção de todos os componentes também é diferente, porque você já consegue fazer mais lógicas nas primeiras etapas e diminuir a quantidade de lógica para as etapas finais. Tem alguém com alguma pergunta aí? Jean, eu tenho uma pergunta do chat aqui, que o Felipe está sem microfone. Ele perguntou o seguinte: a Salesforce monitora ou verifica as orgs de parceiros para ver o nível de customização? Por exemplo, customização desnecessária ou boas práticas. Eu li alguma vez sobre isso, mas nunca consegui tirar essa dúvida. Muito bom. Existe o Health Check da Salesforce, tá? Você pode contratar essa ferramenta, a própria Salesforce faz isso para você e cobra, ou você pode, acho que tem até outro head aqui, ou você pode, se você tem a Unlimited, que é a versão mais top, isso aqui é de graça para sua org. E daí você consegue descobrir como que está a maturidade da sua org, se ela está muito customizada ou não. Eu vou botar esse link aqui no chat para o Felipe. Já respondo outra pergunta também. É muito importante saber isso, tá? Mas isso aqui eu digo que tem um apelo incrivelmente mais político e comercial, né? Ali que os diretores se levam, esse tipo de pessoal, eles querem saber que eles têm uma org pouco customizada. E, na real, no final do dia, o que vai dizer da customização é a complexidade do teu negócio. Né? O que você não pode ter é o débito técnico, você não pode ter coisa chumbada em código, hard code. Agora, se tem uma org muito customizada, mas foi muito bem feita, eventualmente não é o fim do mundo. Mas claro que uma org muito bem feita, você não está customizando coisas nativas, né? E eu até dou um exemplo aqui de uma coisa que eu já vi em Health Check. O cara escreveu um código que era um processo de aprovação, onde, na real, existe uma ferramenta que se chama processo de aprovação, e o que você pode fazer é referenciar este processo de aprovação dentro do seu código, mas como a pessoa que escreveu o código não conhecia isso, o cara literalmente escreveu linha a linha um processo de aprovação. Né? Então, isso é uma customização desnecessária que ainda gerou débito técnico, ok? Então, é um exemplo de não faça. Acho que respondeu essa pergunta, e daí acho que tinha mais alguém aí que também tentou falar. Sou eu. Então, eu tenho uma pergunta. Eu queria entender por que algumas ferramentas são descontinuadas, por que ocorre essa migração? Evolução. O workflow, por exemplo, que foi o primeiro a ser descontinuado, o workflow, ele era considerado um if-then... Ai, caramba. Meu pessoal não tá legal hoje. If-then statement. Ou seja, se isso, então aquilo. Aí depois veio o Process Builder, né? Que ele tinha a consideração de ser um multiple if-then. Então, se isso, então aquilo, e se aquilo, então isso, então você conseguiria fazer vários desses. Né? Esses dois aqui, eles foram descontinuados porque o Flow, que é a nova ferramenta que está em negócio, ele não tem nem definição, ele é só um multiple, que é como as pessoas chamam, né? Você faz tudo por tudo, literalmente, né? Então, o porquê da descontinuação é simplesmente por evolução, por tecnologia, por ferramentas de maior competitividade, com o objetivo de que o quê? Que uma regra de negócio mais robusta seja feita por ferramentas cada vez mais simples. Tanto por isso que se fala tanto do GPT hoje em dia, né? Porque o quê? Eu consigo entender muito mais do que eu preciso fazer com uma única ferramenta. Eu pergunto para o GPT como que faz isso, como que faz aquilo, e ele já vai me dar uma possível solução. Obrigada.
O Prosebuilder também, né, na ordem de execução que o Jean falou, o Prosebuilder, por exemplo, ele era um after save somente, né? O Flow já te dá esse poder aí de você botar before, botar after. Então é evolução, Bruno. É evolução mesmo. Bom, continuando, a gente fala sobre dados. É muito importante você entender várias coisas sobre o dado. Hoje em dia se fala que o dado é o novo óleo, né? Mas, gente, isso é que nem você falar que no mercado financeiro que você vai comprar na baixa e vender na alta. Pô, se fosse assim, tava todo mundo bilionário em dólar ainda, né? Então, falar que dado é o novo óleo, pô, me ajuda, né? Me fala uma coisa que ninguém sabe. O que você precisa saber é qual que é o valor desse dado, onde que esse dado está, qual que é a segurança que você tem por trás desse dado, o que está drivando, ou seja, o que está populando, da onde que está vindo isso aqui, que métrica que você controla por trás desse dado, ou seja, esse dado em questão que você está fazendo, como que isso ajuda o teu negócio, o teu business, ou a sua empresa. Isso é você entender essa questão de que o dado é o novo petróleo, né? Você precisa não só entender que você tem várias tabelas, objetos e campos, você tem que entender o relacionamento, a dependência, a hierarquia entre esses dados para que você consiga, de fato, poder extrair o valor do petróleo dele, tá? Dentro dos dados, também tem uma funcionalidade do storage dentro do Salesforce, que você consegue ver quais que são os maiores objetos que você tem e quais são os maiores objetos que interessam, né? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Você vem aqui no menu, bota lá Storage, e ele já vai te dar aqui a utilização da org. Isso aqui é uma org de dev, tá? Mas ele mostra aqui, ó, primeiro objeto, eu tenho 31 oportunidades. Casos, 26. Leads, 24. Então, meus 3 principais objetos nessa org que não tem nada aqui, são esses objetos aqui. Normalmente, quando você vai numa org de cliente, você vai ver que é um objeto mega estranho, um objeto que não faz o menor sentido, você não sabe nem para que serve ele, e vai ter lá 300 mil registros, 1 milhão de registros, você fala, nossa, o que tem nisso aqui? Aí você vai ver, é um objeto que armazena o sucesso de integração. Então, toda vez que a integração roda, ele gera um logzinho de sucesso e você tem uma tabela para armazenar aquela parada. Então, tem umas paradas mega estranhas que você consegue ver aqui. E a dica é que cada ambiente tem o seu limite de armazenamento, e se você estourar esse seu limite, custa os 2 rins, uma perna e mais a sua cunhada aqui para você pagar para Salesforce. Não que eles te multam, mas é coisa assim na casa de $100 mil para você poder estourar esse limite, né? Para você poder continuar utilizando. E daí tem soluções de novo, de arquitetura que você pode fazer dentro dos objetos para que você diminua o storage necessário, tá? Então, cada registro aqui tem em média 2K, se não me engano, e dependendo do data type do campo, dependendo da quantidade de campos que você tem, você consegue otimizar esses dados aqui. Você tem que, no caso, rever toda a capacidade de armazenamento e relacionamento entre esses objetos para que você consiga, às vezes, ocupar muito menos, tá? Parece ser bem abstrato, mas é bem tranquilo de fazer. Você consegue diminuir bastante esse estudo de org aqui só apertando poucos parafusinhos, vamos dizer. Ô Jean, cara, só fazer um complemento aqui. Quem está fazendo aí as trilhas no Trailhead, cara, o Trailhead bate bastante nessa tecla da qualidade do seu dado. Não importa a quantidade, muitas vezes, importa a qualidade. Às vezes você tem poucos dados, mas dados expressivos, que dão uma métrica muito bom do seu negócio. Então, principalmente na parte quando a gente estuda dashboards, planilhas e afins, né? Então, é impressionante, vira e mexe, você vai fazer algum emblema, eles voltam nesse assunto. Olha, não importa a quantidade do seu dado, se é um dado ruim, se ele tem pouca usabilidade, né? Então, é sempre interessante você filtrar ou refinar, né, na verdade, né, filtrar, refinar o dado que você precisa para, assim, agregar o seu negócio, a sua empresa, né? É impressionante como é que eles voltam nesse assunto, assim, toda hora, cara, toda hora. Muito obrigado pela colaboração. Até para ilustrar o que o Lucas está falando,
né? E que eu vejo muito, né? Eu vou criar 2 campos aqui, vocês me dizem qual que está certo. Não, deixa eu só terminar de criar os 2 aqui. Enquanto o Jean cria aí, cara, uma parada que ele falou, por exemplo, o exemplo dos logs, né? Então você tem uma porrada de integração acontecendo no seu sistema. E, cara, ter log das integrações é importantíssimo. Porém, logs de sucesso, principalmente, não faz sentido eu ficar armazenando esses logs para sempre. Então, uma técnica que a gente utiliza bastante é você basicamente roda um processo, né, agendado, aí uma vez por dia, que seja, que vai olhar todos os logs que estão com status de sucesso, que foi criado há mais de 2 semanas, e aí você expurga todos eles, né? Então, isso é uma das técnicas aí utilizadas para você não só ficar expurgando mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Bom, eu criei 2 campos aqui para ser bem provocativo mesmo, né? No que a gente tá falando, né? Então, eu tenho, cadê? Vieram aqui embaixo, né? Eu tenho um campo cidade, que ele é um tipo texto, então posso vir aqui escrever a cidade. E eu tenho um campo cidade que é do tipo pick list, né? São 2 campos que vão armazenar dados. O que vocês acham desses campos? Qual que está certo aqui? Qual que seria a melhor solução? O pick list, né? Porque quando Pick você list. deixa o texto, você tem a possibilidade da pessoa errar uma letra, ela errar um acento, e aí você vai criando vários campos diferentes. É exatamente isso, né? Ou seja, que você tem consistência. Por mais que eu escrevi São Paulo errado aqui, né? Ou sem acento, ou com letra minúscula, todo mundo vai sempre escrever essa aqui. Você não vai ter um cara escrevendo SP, outro escrevendo São Paulo, outro escrevendo São Paulo, outro escrevendo São Paulo. Isso aqui você vai puxar relatório como? Você vai ter vários relatórios, várias métricas que você não vai conseguir contar quantos tem em São Paulo, porque aqui tem um que é SP, tem mais um que é São Paulo, tem mais um que é maiúsculo, e aqui no picklist você vai conseguir somar. Então, que nem se fala, dado é o novo petróleo, cara, isso aqui é petróleo. Eu tenho dado aqui, agora, opa, calma lá, isso aqui não foi certo. E, gente, isso aqui é um exemplo incrivelmente tosco, né? Mas que fique fácil e visível de vocês entender a real importância, porque quando for puxar um relatório, a gente consegue ver todas as São Paulos ou todas as Belo Horizontes de acordo com o picklist. Cara, tosco, porém muito real, Jean. Muito real. Quem nunca deparou com essa situação? Você tem que preencher um determinado formulário, você não sabe o que você tem que escrever lá pela quantidade de coisa que já foi preenchida. Então, esse caso de São Paulo, para mim, é clássico, cara. Já cansei de passar por isso. Eu não sei como eu vou escrever Belo Horizonte, né? Para quem aqui de BH sabe disso. Se você escreve BH, Belo Horizonte, ou BHTO, ponto, é complicado mesmo. Isso é até uma coisa interessante que eu tenho aprendido, que quanto mais você puder limitar o usuário de cometer um erro, melhor é. Melhor você torna os seus dados mais limpos, né, no caso. Aí só um outro ponto, Camille, que é o que o Trailhead bate nisso também. Como você treina os usuários da ordem, né? Para que os usuários utilizem corretamente a ferramenta, para que a ferramenta te passe a informação mais clara e nítida possível, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com como você treina o usuário a utilizar a ferramenta também. O ponto seria a junção do que vocês dois falaram, né? Não é que você vai limitar, que você vai proibir o usuário de fazer, mas você precisa treiná-lo para que o usuário entenda que ele precisa sempre selecionar a cidade como picklist, né? O que ele entenda que ele vai se beneficiar num relatório e saber todo mundo que está em São Paulo se ele olhar numa picklist e não num campo texto, né? Então, acho que o treinamento não é de você ser proibitivo ou punitivo com o teu usuário, mas de você mostrar que isso pode ajudar a ele mesmo, ou seja, ele vai conseguir segmentar as vendas dele ou o atendimento dele pela região, porque ele populou corretamente. E isso, óbvio, é sobre esse exemplo, mas abre precedente para tudo, né, gente? Só mais um parênteses, isso daí, eu não sei se alguém já passou por isso, mas se você entrar para trabalhar em uma aplicação, em um sistema, por exemplo,
em que ele está no formato texto e depois você fala assim, eu acho melhor mudar isso para pick list. Existe essa possibilidade de uma maneira que não doa tanto assim? Porque eu imagino que é muito difícil você fazer isso em outras ferramentas. Tem dois caminhos. O primeiro caminho, você roda um extract da tua base para pegar todos os dados, né? Então a gente vai vai ter um acesso a todas as contas que tinham aquele campo. Você vai pegar todos os dados que foram populados naquele campo, seja lá onde foi parar. Esse aqui é outro recorde. Não, tá aqui, ó. Você vai pegar todos os valores que foram populados nesses campos. Aí você vai fazer o quê? Você vai deletar esses campos que você tinha, se eles não forem referenciados em classe nem nada, né? E daí você cria com um data type correto, e daí você reinsere, você faz um upsearch daquele valor nesse novo campo. 99% das pessoas não fazem, né, e não seguem esse caminho, e daí a gente vai para o segundo caminho, que daí você tenta fazer sem deletar, e provavelmente o resultado é que você vai sentar no chão e vai chorar, vai dar caca, vai dar ruim, né? Então tem como fazer funcionar, mas acaba dando mais trabalho do que o primeiro cenário, de rodar um extract bonitinho, depois deleta o campo bonitinho, depois cria ele do zero bonitinho e faz um upsert bonitinho. Né? Às vezes a segunda etapa vai dar mais trabalho, você vai ter mais complexidade de tentar não deletar do que se você fizer. E tudo isso para que você não perca de novo o petróleo, né? O petróleo é o quê? O valor que foi populado. Esse valor aqui que você preencheu é o ouro que você não pode perder, né? O campo em si, foda-se, você deleta e cria quantos você quiser. Um ponto importante desse processo que o Jean explicou é esse processo de extrair os dados, né? Após extrair, você tem que fazer o que a gente chama de sanitização dos dados, porque alguém escreveu São Paulo junto, outra pessoa São Paulo separado, você precisa criar a sua pick list com somente um valor. Então, alguém vai se fuder muito sanitizando esses dados, e aí você consegue fazer aí da maneira que julgar melhor, seja criando campo novo, seja usando o mesmo campo, mas o grande trabalho dessa migração é a chamada sanitização de dados. É aí que o bicho pega, porque se você tem milhares, milhões de registros, cara, alguém vai ter que jogar isso aí num Excel, fazer PROC-V e dar teu jeito, fazer teus pulos aí para sanitizar isso, ou vai jogar na mão do dev e falar, cria um script aí para resolver isso. Meu irmão, o trabalho é embaçado. Que seria mais ou menos isso aqui, né? O único que eu preenchi ali, como vocês viram, foi o único São Paulo que eu preenchi, né? Mas imagina que você tenha vários preenchidos aqui, os pick list vão estar tudo bonitinho, vai estar filé. Agora, se você tiver campo texto, e você quer transformar um que era campo texto para pick list, velho. E daí por que a gente fala de deletar? Porque também tem o API name, não sei se a galera tá ligada, né? Mas quando você tem aqui underline C, é um campo customizado, né? Então, quando você vai digitar aqui, vamos supor, ele vai se chamar só cidade. Ninguém vai botar que é uma cidade pick list, ninguém vai detalhar assim, vai se chamar só cidade. E daí você vai ter aqui um cidade underline C. Só que ele é um campo tipo texto. E daí agora você quer criar uma cidade que seja campo pick list, ele não vai deixar porque o API name é único. E daí você vai ter que mudar o nome do cidade pick list no API para pelo menos você poder ter um segundo campo. Porque eu falei, o melhor cenário, na minha opinião, é você deleta o campo e cria um novo que seja daí do data type correto. Mas eu até quero fazer isso aqui, né? Eu estou aqui no campo texto. Deixa eu até popular aqui. Deixa eu só popular um registro aqui, ó. Eu populei o registro aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar SP. Tá populado, né? E daí agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou editar esse campo e tem lá em cima, ó, Change Field Type, que antigamente se chamava Data Type. Eu não consegui perder. E olha que legal. O tipo de campo que eu tenho, ele permite que eu mude para isso aqui tudo. Nem sempre isso aqui é verdade. Dependendo do campo que você tem, ele vai ter uma ou duas bolinhas só para você selecionar. Ele não deixa você mexer para outro, né? Mas quando eu selecionar aqui, eu quero mudar de texto para pick list. Cadê o save? Eu vou dar um next. Ó, esse aqui até deixou. Ó,
Qual que é o valor? Olha ali, ó, ele reconheceu que eu tinha preenchido SP. Vocês estão conseguindo ver que ele detectou que era um campo tipo texto e já detectou que alguém tinha preenchido SP? Então, agora, esse valor aqui... Eu vou te falar que isso aí não é uma coisa que existe desde sempre, não, tá, Jean? Isso aí vem de umas releases pra cá. Isso aí não foi sempre assim, não. Era bem mais chato de fazer essa parada, né? Uhum. Não, ele não detectava isso aqui, não mostrava isso aqui, né? Ele dava um pau. Eu até tava na esperança que ele ia dar pau na tela anterior aqui. Eu falei, ele vai dar pau, que ele dava umas mensagens sinistras aqui. Mas ele deixou. Um exemplo bem claro de que às vezes é melhor você só começar do zero, como você está dizendo, criar um novo. Olha aí os objetos da Salesforce, Product, Price Book. Olha como é que termina o API name desses objetos. 2. Foda-se, eles só meteram 2 no final porque o original deu merda e eles começaram do zero outros, entendeu? Uhum. Então, em resumo, ele já detectou que era um campo texto, que tinha um valor populado. Se eu tivesse vários, imagina que tem, sei lá, 1000 contas, cada uma com variações, 5 variações de cada cidade. Você ia ter que fazer aquilo que o Renato falou, de limpar aqui, etc e tal. E daí a gente vai dar o save aqui, e o foda-se, vamos ver se deu boa aqui. Sempre tem que dar o refresh, né? Mas olha só o que vai acontecer. Ó, não foi ainda, deixa eu dar um minutinho aqui. Às vezes ele não vai de primeiro, tem que dar um minutinho aqui de refresh. Agora ele pegou. Só que olha só o que ele pegou. Ele mudou um campo texto para... ele mudou o campo texto para picklist, só que eu só posso selecionar o que eu tinha como texto ou São Paulo. Isso você até pode configurar, né? Eu passei rápido ali, mas você pode configurar se ele vai deixar isso aqui acontecer ou não. Só que aqui no campo original, eu tinha outros, né? Então, eu naquela hora ali, eu criei um valor novo e ele reconheceu o antigo. Eu posso dizer que não, eu quero que tudo seja isso aqui, um valor só ou não, né? Então, ele permite trocar o data type e dependendo do tipo de campo que você tem. Ele nem, se você tiver um campo número e quiser para mudar para texto, ele deixa. Agora, se você quiser um campo fórmula que retorna em texto e você quer mudar para texto, ele não vai deixar. Ele literalmente apaga todos os resultados que você tinha e dali para frente vai ficar, você que tem que começar a popular, né? Então, muito cuidado quando você for fazer isso aqui. Continuando, galera, processo de aprovação, mapeie e menciona, sempre entenda quem que são os aprovadores delegados e sempre coloque mais de um aprovador. Sempre tem que ter mais de um aprovador. Se esse cara for desligado, for entrar em férias, que BO que der, né, sempre coloque mais de um. Pulo do gato aqui, tá? Quando um registro é enviado para aprovação, ele literalmente vira uma foto. Ele fica incrivelmente bloqueado e travado, tá? Então isso aí eu já vi fazer muito, quando você tem um caso, e esse caso é fechado. E o que toda empresa quer? Que quando esse caso seja fechado, que ninguém mais mexa, certo? Então o que você faz para que esse caso não seja mais mexido? Quando ele é fechado, você envia ele para um processo de aprovação, e a pessoa que vai aprovar esse processo de aprovação é um usuário de integração, que, por exemplo, é alguém que ninguém loga, né? Ou seja, aquele caso que foi enviado para aprovação, ele nunca vai ser aprovado e ele nunca vai ser editável, né? Porque ele precisa ser aprovado para poder ser editado, e a galera usa isso meio que para travar os registros, já vi acontecer, tá? Não é bonito, mas funciona. Objetos customizados, junto com customização, né? Quais que são os objetos que você vai pegar, aqui é sempre bom saber. E aqui também entraria as definições, né? Para que você está criando essa tabela? Qual que é o objetivo dessa tabela que você vai estar captando aqui, né? Eu até botei aqui por definições os principais objetos para que você saiba o que o teu business está usando, mas nos Custom Objects, se você tiver um objeto customizado aqui, você precisa entender qual que é o objetivo do teu business para aquela tabela, né? Eu quero captar alguma informação a mais, ou é alguma coisa de integração, é um objeto de junção, o que tem o objetivo daquilo ali que você está criando, mapeie e documente. Continuando, nós vamos para a segurança, uma parte muito forte aqui, muito importante para dizer para todo mundo.
oficialmente, de novo, que eu já tinha falado antes, mas é o papel do admin fazer quase tudo isso aqui. E isso aqui dá um trampo bem interessante, tem um poder muito legal na org, muita coisa do que você vai depender tá aqui dentro dessas caixinhas. E a minha experiência de calls mega complexas e coisas muito difíceis que você vê acontecendo, sempre são resolvidas nesse cenário aqui, né? Então, você está com alguma coisa muito ferrada que não está funcionando, uma classe, um método, a puta que pariu que está acontecendo, que não está rolando direito, não está fazendo o que deveria, é porque o usuário XPTO não tem acesso àquilo, você tem que fazer um compartilhamento, você tem que fazer um permissionamento, porque não tem acesso disso, não tem acesso daquilo, onde você vai resolver os cenários mais cabeludos em uma dessas, ou uma ou mais de uma dessas caixinhas aqui. Então, entendam que isso aqui, para mim, assim, seria praticamente o coração de uma org, algo muito importante. Pode ser feito de uma maneira incrivelmente simples e limitada, como pode ser mega, mega robusto e parrudo, tá? Entendam sobre isso aqui, até para reiterar aqui, né? Hierarquia de papéis, os perfis que estão para ser aposentados em breve, daqui para frente vai ser tudo permission set, né? O Organization Wide Default, que é como você faz as restrições aqui, né? Se é público, se é privado, os compartilhamentos de configurações, compartilhamentos manuais, o Field Level Security, que é o nível de acesso do campo, se eu não me falha a memória em português, né? E comportamentos aqui sobre o usuário, né? Como que vai ser feito os usuários, qual que vai ser o username, se normalmente é nome da empresa, @tal, ou se é o domínio, o nome da pessoa, @ o domínio da empresa. Tem empresas que não querem usar o nome do e-mail, então no final eles botam aqui ponto SFDC, por exemplo, aqui, né? Ponto alguma coisa, para que eles não usem o e-mail do funcionário. E sempre lembrando que o username ele tem que estar em formato de e-mail, ele não precisa ser e-mail, né? Então, minhas org de dev eu boto assim, eu não como batata frita, @ketchup.com, né? Ele tem que estar no formato de e-mail, não precisa ser um e-mail. A gente já tinha falado de definições. Aqui tem uma questão legal que você pode ajudar o teu cliente a economizar dinheiro, né? O Salesforce tem 4 versões, são elas Essentials, a Professional, a Enterprise e a Unlimited. Eu confesso que eu nunca trabalhei nas duas primeiras, a Essentials e a Professional, porque elas são, de certa maneira, muito limitadas, visto que as únicas que permitem integração são a Enterprise e a Unlimited, ou seja, você só consegue usar essas duas aqui só usando o Salesforce sozinho. Você não consegue pegar outros sistemas e fazer funcionar junto com o Salesforce. Se você quiser outros sistemas, você precisa fazer essas duas aqui de cima, tá? Só que Isso aí foi até a discussão que a gente levantou no nosso grupo já, no Salesforce Developers. E, na verdade, que o Essentials a gente consegue fazer a integração só unidirecional, né? A gente não consegue que sistemas se integrem com o Salesforce, a gente só consegue mandar request, né? Isso aí também foi para que eu descobri há pouco tempo. E também é incrivelmente limitado. Por exemplo, a Essentials não tem, ele tem produto, mas não tem catálogo, ou seja, todo produto ele tem um único preço, você não consegue fazer múltiplos preços no catálogo. Ele tem oportunidade, mas não tem cotação. Então, mesma coisa, criou uma oportunidade, cliente não gostou do preço, você tem que criar uma nova oportunidade, você já fechou uma, né? Então, semente para o teu pipeline, né? A Professional, não lembro das diferenças dele, se eu não me engano, também é capacidade e processamento, aqui tem algumas coisas, mas as que todo mundo usa aqui, na grande maioria, são a Enterprise e a Unlimited. Cada tipo de org tem tiers de preço, então, por exemplo, aqui a Essential, se eu não me engano, começa acho que em 20, 30 dólares, a Professional é 40, a Enterprise já começa em 99, 105 dólares por usuário, e a Unlimited, se eu não me engano, é 300 dólares. Isso é o preço de lista, não significa que é o preço comentado. Normalmente o preço é outro quando está rodando. Mas olha o cenário que eu peguei aqui num cliente que eu fiz, né? O cliente tinha 66 licenças ao total. 64 ele está usando, então essas duas que estão sobrando tá de boa. Ele tinha mais Customer Community Login, e ele tinha no Service Cloud, ele tinha 21 licenças disponíveis, mas ele só usava 10. Cada uma dessas 11 não utilizadas, ele pagava 125 dólares por mês,
significa que em um ano ele já tinha jogado $16.500 fora, né? E no próximo ano mais essa grana aqui, né? Então, quando você traz esse valor aqui para o cliente, que você está comprometido também com o sucesso da economia desse projeto, você mostra para o teu cliente, cara, olha só, vamos cortar umas licenças aqui, vamos economizar uma grana, porque isso aqui já ajuda a pagar um pouco o projeto. Né? Nesse cliente aqui, depois a gente ainda descobriu que ele tinha Unlimited e não precisava, né? E a gente também conseguiu fazer o downgrade para Enterprise e o cara economizou 40 mil no final do cenário. Né? Por $40 mil em um ano, para qualquer negócio, é bastante dinheiro, é uma soma bem interessante. E o que acabou que, em vez desse cara cortar funcionalidades, né, cortar licenças, ele comprou outras nuvens da Salesforce que faziam mais sentido para o negócio dele, o que deixou todo mundo feliz, né? Então não é aquela coisa que você está querendo só economizar, você está querendo agregar mais valor para o teu cliente. É um estudo bem simples de você fazer. Se você vir aqui na sua org, toda org tem isso aqui, você vem no Company Information, lá embaixo, ó, Company Settings, cadê? Company Information. Aqui eu estou em org de dev, né? Mas vocês vão poder ver aqui quais licenças e quais usuários. E se você já tem um NDA com o teu cliente, pede o contrato da Salesforce, descobre quanto que ele está pagando, e, bom, você consegue mostrar como que eles podem economizar e ser sugestivo e dizer, pô, olha só, vocês têm Service Cloud, mas vocês não têm Sales. Ou vocês têm Sales e só tem um usuário usando. Vamos fazer essas 11 licenças vir para o Sales aqui, né? Fazer uma troca. O storage a gente já tinha falado, né? O capacidade e potencial aqui, né? Para você não estourar o storage. O law a gente também já tinha falado, né? Então tem várias regulamentações aqui, leis e coisas que fazem que você faça de tal maneira. Um dos últimos tópicos que eu tenho aqui são os aplicativos. Quem não conhece tem o App Exchange. Cadê App? Aqui, App Exchange Marketplace. É equivalente ao o Apple Store, aí, o iOS, o Google Play, ou esses dos celulares. Aí, isso aqui você vai instalar na tua org do Salesforce. É literalmente infinito, tem muita coisa aqui dentro. Tem solução gratuita e tem solução paga, é exatamente o mesmo comportamento dos celulares. E é muito interessante você mapear quais são as soluções que o teu cliente está comprando, né? De fato, eu sempre tento pesquisar até quanto que eles pagam, onde que eles estão utilizando, e em que objetos que isso acontece, que usuários que têm acesso a isso aqui, quantas licenças você precisa, para, de novo, tentar ajudar o máximo que você pode o cliente. Aqui, desse lado foi. Esse lado foi aqui, falta o último que eu queria deixar por último, que era a questão dos objetos, né? O que é a leitura dos objetos? O que é o mapeamento dos objetos que eu sempre tento fazer? É uma versão, de novo, muito simplística, é bem high level aqui, mas que a gente consegue já entender o nível de complexidade que tem por trás de uma org e também a gente entender se essa org está indo num caminho saudável ou não. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Cada objeto, eu vou entender quantos campos que tem nesse objeto, quantos layouts tem, quantas regras de validação. Nesse caso aqui não tem record type, né, mas eu botaria aqui record type. Quais que são os relacionamentos que eu vou ter com esse objeto, se for nativo ou se for padrão. Se for nativo ou se for customizado. Inteligência, eu boto tudo que seria aqui como automação, aprovação ou validações que precisam acontecer, né? Então, qualquer coisa que acontece sozinho ou que faça cenário aqui de uma automação, que nem eu falei, pode ser feito aqui. Segurança, se tem alguém que não pode ver de maneira nenhuma isso aqui, ou se tem algum compartilhamento especial, aí o record type está aqui. Né? E daí os record types que a gente tem aqui. Então, pô, eu tenho o lead com 86 campos, 2 page layout, tá mumu, tá filé. Aí eu vou fazer isso aqui também em contas, por exemplo, a mesma coisa aqui, né? Eu tenho 178 campos, 2 page layout, 4 regras de validação, e são números que, a princípio, tá tranquilo, só que quando você começa a comparar, você começa a ver um relacionamento. Pô, conta tem 170, produto tem 102, oportunidade, normalmente é o objeto que mais vai ter campos, nesse caso aqui tinha 507,
81 regras de validação, não se assustem, não é o melhor cenário, né, mas acontece, né? Todas as inteligências, você já vê que tem muito mais informação aqui, muito mais coisas acontecendo, né? Coisa que chama a atenção, o cara com 507 campos, sem nenhum record type, né? Talvez já caberia um record type aqui. E o que chamou muita atenção nesse cliente foi que no contato o cara tinha mais campo do que na oportunidade. Aí você já fala, pô, tá certo, tá errado? Bom, a questão não é tá certo, tá errado, a questão é que a gente já consegue entender que ou esse cara vende diretamente para contatos, né, ou seja, ele vende no B2C, ou tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Então, de novo, não é rocket science, não tem nada de customizado aqui, de incrivelmente complexo acontecendo. Mas você consegue apenas comparando esses principais campos, descobrir como que faz isso aqui. Para a galera que está começando, eu vou até mostrar aqui como que faz. Você vem aqui no Object Manager, abre o objeto e vem aqui e conta um por um. Capaz, né? Eu tô zoando com vocês, era só para ver a galera ficar desanimada agora. Existem ferramentas, tá, galera? Você pode vir aqui, né? Acho que ele já logou. Ai, caramba. Workbench é a minha ferramenta querida. Aí, abriu. Você Oi, consegue... Desculpa interromper. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Uhum. Qual o problema de oportunidade de ter mais campo que contato? Não existe problema, mas você consegue ter um entendimento do que está acontecendo. O que eu falo ali, que, por exemplo, um contato ter mais campo do que a própria oportunidade, tem muita informação sendo capturada no contato, e normalmente o contato é o funcionário, é a pessoa. Então, o que está sendo captado naquele nível para precisar de tanta informação? Não é questão de estar certo ou estar errado, é apenas a questão de, caraca, o que tem por trás disso ali? Você precisa se perguntar. Obrigada. O que eu estava mostrando aqui, né? Vocês podem ir no Workbench, se eu acessar a conta, ele já me mostra quantos campos tem aqui, e se eu clicar nele, ele me mostra todos os campos que estão nesse objeto aqui, inclusive aqui quais são customizados e quais são os requeridos, né? Então é bem tranquilinho, bem fácil de ver. Essa estrutura toda que eu montei ali não é nada difícil. Se eu vir aqui, por exemplo, em oportunidade, mesma coisa, ele já calcula aqui, que já te mostra rapidamente o que tem. Claro, eu tô logado aqui numa org de dev. Se eu fosse numa org de produção ou uma org de cliente, esses números seriam incrivelmente maiores, muito, muito maiores. E você também pode ver o que está populando nisso aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a conta, né? E você pode fazer uma query rápida. Query, por definição, é como se fosse um filtro que você vai estar vendo o que você vai querer ver. E ao ver isso aqui, você consegue ver aqui, ó, tem muitos campos em branco, né? Então, tá vendo aqui, ó, essa parte toda aqui tá em branco? O que eu vou ver aqui, ó? Eu tenho Billing Geocode, Billing Latitude, tem mais um aqui, né? São campos que estão em branco. Aqui já me chama a atenção, pô, será que precisa disso aqui? Não tem ninguém populando. Claro que eu estou em dev, né, gente? Se eu fosse numa org de cliente e vejo espaços desses aqui, ó, que tem mais um campo em branco, né? E você vai vendo isso numa org de produção com muita coisa não sendo populada, de que adianta ter um campo que ninguém usa, né? Aí existem outras ferramentas que vocês podem ir no App Exchange, por exemplo, que vão ver a última vez que esse campo foi populado. A que eu usei a última vez se chamava Footprint, tem algumas outras, e você consegue ver a última vez que esse campo foi populado. E assim, pô, tem mais de um ano que ninguém popula tal campo, é facão, passa facão na hora, remove de layout, remove de tudo que tiver coisa e esconde esse campo. Daqui 6 meses você vai lá e deleta, né? Assim, óbvio, comunica, documenta, né? Mas ninguém está usando, menos é mais, né? Nesse cenário aqui. E essa visualização aqui, eu sempre tento mapear aqui também, que eu, por exemplo, que eu botei aqui, ó, inteligência da oportunidade. Tem um campo Tax ID, ele é um campo tipo número, só que o cliente quer poder fazer a procura, né? O que é a procura? A gente vem aqui no Global Search, deixa eu salvar aqui rapidinho. Ó, eu tenho o account number lá, eu estou copiando ele. Então, se eu vim aqui e der isso aqui, tá vendo que ele não aparece aqui a procura desse account number que eu acabei de copiar ali? Por quê? Porque esse campo aqui
não está no layout de pesquisa, ou porque ele é um campo tipo número. E se eu ou botar ele no layout de pesquisa, ou se eu fizer ele um campo tipo texto, eu consigo agora fazer com que esse número apareça, que seria um comportamento parecido quando eu digito aqui, ó, add. Ele vai aparecer aqui a add communications. Né? Então, o que a gente descobriu aqui? Que o Tax ID, o cliente, ele preferiu ter um campo texto, ele fez uma regra de validação para prevenir texto, né? Ele só quer número. Ele tem uma verificação para ver se o Tax ID é válido, que vai ter um formato padrão, que seria tipo CPF, CNPJ, né? Você tem isso aqui também, né? E você também tem um invocable method que chama aqui uma tabela que tem vários Tax IDs que são excluídos de impostos. Então, cada Tax ID, que é o equivalente ao CNPJ dos americanos, lá, né, que você digita, ele vai fazer todas essas verificações para daí ele prosseguir com apenas uma inserção de dados. E claro, isso aqui você ainda poderia vir mais e mais e fazer outras coisas, né? Porque eu poderia trocar esse data type aqui, search layout e fazer outras coisas. Né? Então, isso aqui é um exemplo que a gente fez, quer dizer, que estava feito, né? E o resultado esperado era isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Acho que dentro dos campos seria isso aqui. Aí da parte final que eu tinha aqui, né, dessa visão geral, superficial aqui de uma arquitetura total de uma plataforma aqui, né, de acesso aos dados, etc. Eu também sempre apresento o querido Workbench, né? Para quem não conhece, o Workbench é essa ferramenta aqui. Deixa eu até botar no chat para vocês aqui. Existem várias outras, tá? Muita gente defende o Inspector. O Inspector você baixa. Eu acho que eu até tenho o Inspector, tá aqui, ó. O Inspector é essa ferramenta aqui. Então o Inspector ele também faz quase tudo que o Workbench faz, aí cabe no gosto, tá? Tem algumas ferramentas que fazem coisas a mais, coisas a menos, mais fácil, mais difícil. No final do dia o Inspector tá aqui. Eu gosto particularmente do Workbench. E como eu falei, você pode acessar aqui os objetos que você quer para entender tudo que está acontecendo nesses objetos. Você pode fazer filtros de pesquisa, onde você vai descobrir os resultados aqui dos campos, o que foi populado, o que você tem aqui. Você pode exportar isso aqui como XML ou como CSV, que ajuda bastante. Você pode fazer também toda a questão aqui, lembra que a gente falou quando você vai fazer um extract, um insert, um update, ou da questão de mudar o data type, né? Todas essas oportunidades, essas etapas você pode fazer por aqui. Então você escolhe o objeto que você quer fazer, né? E você vai dar aqui um insert. Então você vai pegar ou o registro, ou você vai jogar um arquivo, e você vai jogar várias contas aqui dentro, né? Então, eu quero fazer um delete. O que você quer deletar? Né? Eu quero fazer o undelete, você quer desdeletar, né? Ou seja, você vai tirar da lixeira o que foi deletado. E tem o purge, que é o que a gente chama de hard delete, né? Você deleta, a parada nunca nem existia, não tem como voltar atrás, tá? Aí você pode fazer aqui também deploys, são maneiras de você fazer o deploy dos teus pacotes. Aí, óbvio que o Visual Studio Code é bem mais interessante. E depois aqui ainda você tem mais REST Explorers, Apex, e a parte aqui do código, essa aqui é uma parte que eu nem uso. Mas essa aqui é a ferramenta que eu gosto. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Inspector About. Aqui. Inspector. Acho que é isso aí. Gente, acho que era isso. Acho que essa era a visão geral aqui para vocês entenderem um pouco do que é o todo. O que eu sempre falo, né? Tudo isso ali que eu mostrei é um pedaço de um fluxograma mais ou menos assim, né? Então o CRM, que é aqui onde está meu mouse, é aquele mapa mental inteiro. Tudo lá, aquilo que está fazendo aqui dentro dessa bolinha, vai fazer parte de um todo. E esse todo normalmente é bem grande, né? É bem grande mesmo, tá? Então, como eu falei, projeto Enterprise, projeto Unlimited,
que são as duas orgs aí com integrações, eles provavelmente vão fazer parte de alguma coisa muito grande, como essa animaçãozinha que ilustra. Claro que isso aqui é uma representação visual, né? Teria incrivelmente muito, muito mais detalhe no mapa mental desse, né? Mas, para quem nunca viu antes, acho que ajuda... Foi mal. Acho que ajuda a entender aqui um pouco do todo, e assim, a nível de cifras, né, um projetinho desse aqui é $500 mil, $1 milhão. Imagina quando você tem várias caixinhas dessa acontecendo numa parada dessa inteira aqui, né, são muitos e muitos milhões de dólares, são muitas e muitas pessoas envolvidas para que você consiga fazer tudo isso aqui funcionar com, sei lá, 1.000 funcionários, utilizando todas essas soluções aqui, né. Então a galera de TI é sempre muito forte, porque, de novo, tem múltiplas coisas acontecendo, e a gente tudo que a gente falou é só dentro de uma única caixinha aqui, que é para o CRM. Galera, mais perguntas? Que já é 00:30, eu estou dormindo em pé aqui, mas espero que vocês estejam acompanhando, estejam entendendo, até desculpa os bocejos aí, mas esse era o objetivo da nossa última aula. Abro para perguntas. Nada, cara, só agradecer a oportunidade e as aulas aí, Gil. Pô, demais, cara. Obrigadão mesmo. Fechou. Muito obrigado, Lucas. Obrigado aos demais também. Acho que eu vou dar o pause. Obrigada, Você vai Jean. disponibilizar a gravação? Amanhã vai pro YouTube. Eu passo pro Renato, e daí ele sobe no YouTube e depois fica disponível.